Olá pessoal, continuando nosso curso aqui, a aula 2 vai falar sobre linguagem e alteridade, né? A linguagem e o outro. Então, seguindo o livro aqui. Provavelmente eu vou fazer mais de um vídeo para falar dessa aula 1, né? Senão vai ficar uma coisa. Tem muito conteúdo, estou pensando a princípio em dividir em três partes. Então, no texto que eu mandei para vocês, tem assim: do falado ao que fala, mas sabe o que fala? Então, antes mesmo de nascer, nós já somos falados, né? Então, desde de você existir, seus pais já falavam de você, seja enquanto casal, né? Ou seja, quando eles eram, sei lá, solteiros, desde criança, brincando lá de casinha, de bonequinha, de bonequinho, de vendo o filho de alguém, um coleguinha, né? Se imaginando um dia tendo um filho. Então, desde essa época já está sendo construído uma série de falas sobre esse filho que um dia o pessoal vai ter. Então, quando a gente chega no mundo, apesar de a gente chegar agora, o mundo já preparou uma série de coisas, já tem uma série de linguagens, de narrativas que a gente vai ter que se haver com elas, né? Então, a gente chega no mundo cheio de falas, de palavras, de expectativas e desejos, né? Então, na sequência tem a criança chega no mundo e sente incômodos, né? Até pergunto sempre assim, o que uma criança sente ao nascer? Tem gente que fala fome, frio, sei lá, medo. Só que a gente raciocina da seguinte forma: quando a criança chega no mundo, ela sente um incômodo, né, decorrente das suas necessidades vitais e desse indizível. Então, quem vai receber essa criança, o outro que recebe, que vai traduzir se isso é fome, se isso é frio, se isso é medo, né? Então, o que vai acontecer? Esses indizíveis decorrentes das necessidades vitais vão ter que se encaixar dentro de uma ortopedia, né? Pensa numa bota ortopédica, né? Uma ortopedia da linguagem para poder encaixar esse indizível. Então nós temos nosso indizível e esse indizível no contato com o outro tem que se encaixar dentro de uma ortopedia da linguagem. Lembrando que a gente já falou da ortopedia da imagem, né? Mas a ortopedia da linguagem vai ter uma outra característica curiosa. A palavra mata a coisa, mas não toda, né? A coisa, eu estou falando desse indizível, que sempre vai existir. O Freud vai falar lá das Ding, né? A coisa freudiana, depois o Lacan lá na frente, objeto A. Essa coisa que é irredutível, você nomeia, mas tem um indizível que sempre escapa a tudo isso. Né? Então, a palavra mata a coisa, tenta nomear a coisa, tenta dar conta da coisa, mas será que consegue dar conta da coisa? Então, vem outra parte que diz assim: a linguagem, ou melhor, a palavra, tem pelo menos duas vias, né? O sentido horizontal e o sentido vertical. Então, vamos imaginar que sentido horizontal, né, aqui, uma palavra depende da outra para ter sentido. Quando você fala do sentido vertical, né, é como se fosse, vamos imaginar um dicionário, você tem a palavra e o conceito escrito embaixo. Então, a gente pensa assim: então, o sentido horizontal é a imagem acústica, o som da palavra, né? Tipo a palavra manga, a palavra cadeira, você escuta, só que manga pode ser a manga da minha camisa, pode ser uma fruta, né? Pode ser mangadeu, né? Pode ser brincar com você ou provocar você. Cadeira pode ser a cadeira de sentar, cadeira alguns chamam, né? Os quartos aqui, dor nos quartos, dor nas cadeiras, enfim. Como é que eu vou saber de qual cadeira se trata, de qual manga se trata? Vai depender do contexto. Então, nessa via horizontal, as coisas precisam de contexto. E quando você fala do sentido vertical, é o conceito. E se a gente for pensar, existe uma relação sempre direta de você tem algo horizontal, uma palavra mais outra, tipo a manga suja. Tenho duas palavras, tem o sentido horizontal, mas quando elas se juntam, formam uma certeza vertical. Manga suja, eu posso estar falando da fruta, eu posso estar falando da manga da blusa. Mas eu vou precisar então de mais uma palavra para saber que manga se trata. Manga suja e suculenta. A não ser que você não seja aqueles porcos lá que fica comendo a própria blusa, você está falando de uma fruta. Então essas três palavras na horizontal fecharam um sentido vertical, né, que vai ser o conceito da coisa. A gente pode entender nesse momento que esse sentido horizontal é o nível do significante e o sentido vertical o nível do significado. Então, o tempo todo existe essa relação com a palavra. Obviamente, se a gente for pensar no sentido horizontal, como ele depende de uma palavra com a outra, o mínimo que eu vou precisar ter para existir o significante são dois. Né? Eu preciso de duas palavras, pelo menos, para poder saber o que significa. Como tem contexto,
Eu preciso de uma e mais da outra, certo? Então aqui, quando escutamos uma palavra, recebemos sua imagem acústica, seu som, sem sentido algum. Mas quem enviou para a gente, ele visa algum sentido. Então assim, quando alguém fala algo para mim, a pessoa sabe o que está dizendo. Mas quando eu escuto o quê? Só os significantes. Esses significantes chegam até mim e imagine que eu também tenho já uma cadeia de palavras em mim. Eu sou formado de cadeia de linguagem, lembra do começo da nossa vida aí. Então essa palavra quando chega, ela vai se acomodar dentro dos contextos das palavras que eu tenho e vai produzir um significado. Então por mais que o emissor tenha um significado quando fala algo para mim, o que eu recebo é só o significante. Esse significante vai agir em mim de maneira independente do significado que o outro colocou. Então por isso que a gente pode pensar, eu garanto o que eu falo, mas não o que você escuta, porque você vai ser afetado pela palavra de acordo com como ela for acomodada dentro da sua cadeia, né? Bom, então o que vai acontecer? Eu escuto o significante, o significado está no outro, e aí então eu teria que perguntar para esse outro o que você quis dizer com isso, mas quando ele vai dizer isso, ele vai trazer mais significantes, né? E o significado vai ficando perdido. E no fim das contas, o que acontece? Esse outro que disse algo para mim, essas palavras que ele sabe o que significa, na verdade sabe o que significa de acordo com a cadeia que ele montou, porque ele também recebeu essa palavra de uma outra pessoa. Então também foi um outro que falou para ele, e quando esse outro falou, o que aconteceu? Ele recebeu também os significantes e o significado ficou no outro. Então se a gente for pensar numa lógica, então eu recebo o significante, o significado está no outro. Aí eu vou perguntar para esse outro, o que significa o que você disse? Ele sabe do seu armazenamento, da sua configuração significante, mas o significado ficou no outro. E que ficou no outro, ficou no outro, ficou no outro. Então se a gente for pensar, o significado está sempre num outro, num outro, num outro. Então a gente vai ter esse outro, do outro, do outro, do outro. É um outro que não é mais o outro do conhecimento, o pequeno outro da paranoia. Agora já é um outro que eu não sei onde está. Eu suponho que está em algum lugar, está lá no final, no começo de tudo, né? No princípio era verbo, mas eu não sei quem é ele, né? Então ele consiste em alguma coisa, mas não sei o que é ele de fato, se ele existe de fato. Então essa é a dimensão do grande outro. O grande outro é justamente essa dimensão da dúvida de quem detém o significado de tudo. E aí é legal, deixa eu pegar aqui o que mais tem na ordem. Bom, então a gente abre esse campo do outro, aí eu coloquei no texto um parênteses para falar a questão do duplo sentido, né? Então você perceba que por mais que tenha ortopedia da imagem, na ortopedia da imagem é aquilo e ponto, o sujeito se apaixona pela imagem, na ortopedia da linguagem eu recebo essa palavra e a palavra tem esse problema que o significante, dependendo de como ele está articulado em mim ou em você, ele pode ter um sentido completamente diferente. E mesmo assim, esse significante ele pode estar em mim, numa certa configuração, mas eu posso incluir um outro significante que vai mudar o sentido completamente da coisa. Eu vou dar um exemplo bem besta. Eu lembro quando eu era pequeno, assim, fui no restaurante com a minha família e aí estava numa mesa e o restaurante era de um cara meio conhecido do meu pai, um cara, um árabe lá que tocava teclado, era uma coisa bem estranha, assim, bem zoada, né? E era o dono. E eu pedi pro meu pai, eu falei, pai, eu quero sal. Aí ele, som? Eu falei, não, sal. Ele, som? Aí ele assim, fulano, chamou o dono do restaurante, meu filho quer um som, faz uma música pra ele. Eu falei, puta, não é som, cara, é sal. E ele todo empolgado, né, com o barulho do restaurante, aí o cara ficou todo feliz, foi lá, pegou o teclado, que já não tocava há muito tempo, tirou o pó, montou tudo e começou a tocar, e eu fiquei numa situação constrangedora por, sei lá, uma hora tendo que escutar o som do cara, eu só queria sal. Então veja só, se por acaso eu falasse assim no final, não era o som, só queria o sal. Teria desmontado tudo, mas assim, eu disse sal, meu pai escutou som, isso na cadeia dele fez uma organização, já produz uma verdade para meu pai, ele vai lá e fala pro dono do restaurante, o cara já vai, olha as consequências por conta de um mal entendido. Né? Então é muito legal porque acho que você pensar assim, eu falei uma palavra visando isso, eu só queria o tempero, mas foi entendido de uma outra forma, a coisa foi funcionando sozinho, independente da minha vontade. Né? Então, o que isso tem a ver com a clínica?
Na clínica, eu quero justamente promover essas aberturas do significante. Então, a pessoa tem, sei lá, uma fixação, uma certeza por conta da configuração significante que tem ali. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou fazer intervenções visando abrir para um outro caminho de sentido da coisa. E aí, uma pergunta que sempre me faz, mas como é que eu faço isso na prática? Que é difícil, eu não sei fazer. Com o tempo, a gente vai se acostumando, a gente vai falar disso ao longo do grupo, mas uma das formas muito legais está nesse texto do Freud que eu comentei. O sentido antitético das palavras primitivas. Que ele vai dizer que uma mesma palavra, as palavras primitivas, ela significa uma coisa e o seu oposto, né? E eu comecei a perceber que na verdade não é só as palavras primitivas. Qualquer palavra, se você fala ela e você repetir essa mesma palavra, ela abre para um campo do outro sentido. Então, por exemplo, eu posso dizer, existem psicanalistas e psicanalistas. Eu só repeti a palavra. E só de repetir, eu quero dizer que existem psicanalistas bons e psicanalistas ruins. Uma mesma palavra. Então, na clínica, e os lacanianos são meio conhecidos por só sublinharem, às vezes, uma fala do paciente, a pessoa chega e fala assim, então, porque eu sou uma pessoa, eu sei que eu sou inteligente. Aí só de comentar assim, inteligente, aí já causa o sentido antitético. Burro? Será que eu sou burro então? Aí você repete, burro? Ai caramba, burro é inteligente, agora me confundi. Então veja que ela vinha numa certeza de ser a pessoa inteligente, por exemplo, e a minha intervenção é muito curta, eu só repeti uma palavra, eu abri o nível, né, antitético da palavra e a coisa começou a ir para um outro caminho também. Então isso é uma forma de abrir a coisa para o campo da dúvida, né, para o campo do grande outro. Então o psicanalista lacaniano é justamente esse que tenta sempre tirar desse lugar do significado concreto atribuído a mim. Então, o paciente chega no consultório supondo que eu sou aquele que tem o significado do seu sintoma, que sabe dizer disso, sabe o que que é. E eu não posso me colar nesse lugar de ser aquele que responde. Se eu me colo, eu viro quem? O pequeno outro, o outro da paranoia, o outro conhecido, o outro que detém o saber. E nessa hora que os lacanianos, é psicanálise, alguns psicanalistas, né, vão criticar os grandes manuais, tipo um DSM que chega e diz, ó, isso que você está trazendo significa tal coisa. Isso que você está trazendo é o borderline. Isso que você está trazendo é o narcisista. Isso aqui é tal coisa. Então, assim, você me traz uma série de pensamentos, de linguagem, de palavras, de sinais, de sintomas. E aí eu pego tudo isso e ao invés de abrir para o campo da incerteza, eu abro para o campo assim, eu sei o que é isso. Isso que você está me falando é tal coisa e está aqui, ó. Então, vou pegar aqui. Está descrito, ó, é cientificamente comprovado e está descrito o que você está me dizendo. Então, nessa hora, isso aqui vira o significado de todos os meus significantes. Aí passa por uma relação de dependência, paranoia, amor por isso daqui. Nossa, olha o que eu sou. As pessoas até se queixam das... Não sei se já repararam, as pessoas se queixam dos seus quadros com um certo orgulho, assim, olha, eu sou tal coisa. Né? E montam grupos de pessoas que têm o mesmo tipo de diagnóstico e ficam ali meio que fetichizando a coisa. E aí você vai no psicanalista, a ideia é justamente quebrar esse nível do significado e levar para um nível do significante, que causa o duplo sentido, que leva o sujeito a se interrogar. Em termos esquemáticos, a gente faz um negócio assim, ó. A pessoa chega no consultório, então a gente tem aqui, a gente tem esse esqueminha aqui. Você tem o azinho, que é o eu, que o eu é um outro, lembra da regra, e aqui o outro propriamente dito. O A é porque vem de outre, né, do francês, o outro. Então aqui está o paciente e aqui está o analista. Então o paciente ele vem e quer ficar nesse nível do imaginário. Tanto é que a gente chama isso aqui das entrevistas, né? Entre as vistas, a minha e a sua. Nesse nível imaginário que tudo tem sentido. O analista, pelo menos na abordagem lacaniana, ele vem para fazer o quê? Ó? Colocar alguma coisa, um anteparo, que quebre essa via imaginária especular. E quando quebra isso, ó, então o sujeito chega com a sua certeza, eu sou inteligente, ou eu sou amado. E aí você repete, você é amado? Não, só fala assim, só o amado. Amado? E a pessoa começa, será que eu não sou amado então? Será que eu sou odiado? E começa a se questionar e começa a entrar nisso. O que que você faz? Você quebra uma certeza. Quando ela se interroga, né, a gente abriu para o campo do grande outro.
Então esse esquema aqui é o preliminar do esquema L, que a gente vai falar futuramente. Então eu acho que é isso. Essa primeira parte da aula sobre linguagem e alteridade.